3 motivos pelos quais aprender outro idioma te faz uma pessoa melhor. E não, eu não estou falando de viajar sem dicionário ou não precisar usar o Google Tradutor, não estou falando de assistir séries sem legenda e nem de ganhar uma promoção no trabalho. Eu estou falando de mudanças invisíveis que acontecem dentro do seu cérebro e na sua identidade que não são faladas por aí. Número 1, o seu cérebro fica mais flexível. Pessoas bilíngues treinam o cérebro como quem faz musculação. É como se você estivesse trocando de código toda vez que você muda um idioma. Pensa só, o seu cérebro faz uma espécie de switch, uma troca instantânea. Então, um exemplo para você. Lá no meu trabalho, eu converso com meus colegas em português, mas muitas vezes eu converso com os clientes em inglês. Como que isso funciona? Às vezes eu fico horas falando em inglês com o cliente e depois eu preciso responder um colega em português. Esse movimento de conversar em um momento em inglês e outro em português e ida e volta é um exercício tremendo para o cérebro da gente. Por isso, saber outro idioma vai fortalecer várias áreas do seu cérebro. Por exemplo, a sua capacidade de resolução de problemas, o seu nível de atenção e a sua memória. Porque seu cérebro está sempre trabalhando ali, é um exercício. O seu cérebro ele é mais saudável que um outro cérebro justamente porque é como se ele estivesse constantemente fazendo musculação. Inclusive, estudos da neurociência mostram que bilíngues ativam mais partes do córtex pré-frontal, áreas relacionadas à tomada de decisão rápida, do que o cérebro de um falante de apenas uma língua. Ou seja, a gente pode dizer que aprender outro idioma, tentar se tornar bilíngue, entrar nesse caminho, vai obrigatoriamente tornar o seu cérebro algo mais flexível, mais resistente e mais inteligente. 2. Esse eu não vejo muita gente falando, mas é um muito importante. Quando você aprende outro idioma, você muda completamente a sua forma de ver o mundo. Nunca mais você vai ver o mundo da mesma maneira unidimensional que você via antes. É quase como se você colocasse óculos para enxergar no escuro. Você começa a ver coisas que você nunca imaginou que estivessem lá antes. Quando você adquire um segundo idioma, quando você desenvolve um segundo idioma, você acaba desenvolvendo também essa percepção cultural muito mais complexa, em que você pode trabalhar com uma, com a outra e com as duas ao mesmo tempo, tá? Isso é o que os pesquisadores chamam de Dual Identity Hypothesis, em que o falante consegue ativar percepções diferentes a depender de qual idioma ele está falando. Por exemplo, você sabia que em coreano a gente descreve as montanhas como sendo azuis? Então, paramsek. Por que isso? Porque é uma interpretação da língua. Para eles, aquele tom é um tom que na cabeça deles está mais próximo do azul do que a gente chama de verde, choroksek. Isso é normal dentro da língua deles, funciona dentro da língua deles e é totalmente diferente de como você entende o português. Outro fato curioso é que em alguns idiomas não existe esquerda, direita, para cima e para baixo, como é comum em algumas tribos na área da Oceania. Isso não é, nossa, eu não consigo me imaginar não conhecendo esquerda, direita, para cima e para baixo. Na vida deles não é necessário. Você entende que o cérebro da pessoa ele se adapta à língua, ele se fecha em torno daquela língua. Se você não aprende uma segunda, uma terceira língua, o que vai acontecer? Você vai fechar naquilo e talvez você nunca consiga entender uma forma de visualizar o mundo diferente. Ponto número 3. Quando você aprende um outro idioma de verdade, profundamente, você ganha um novo eu, ou novos eus, dependendo de quantos idiomas você for aprender. O que eu quero dizer por isso? Adquirir um novo idioma não só vai mudar como você vê o mundo, como vai mudar o seu entendimento de quem é você. Muitas pessoas relatam ter uma personalidade diferente dependendo de que idiomas que elas estão falando. Posso falar por mim, por exemplo, que me sinto muito mais educada, muito mais cordial quando eu falo coreano, porém muito mais direta e muito mais firme quando eu falo inglês, por exemplo. As pessoas até fazem graça comigo que eu sou mais durona quando eu tô falando inglês. Diferentes personalidades para diferentes idiomas. Inclusive, estudos do linguista Zoltan Dornier mostraram que criar um segundo eu, que ele chama de Ideal Altitude Self, que você vai criar nesse novo idioma que você está falando, pode aumentar a sua motivação e acelerar o seu aprendizado, permitindo que você expanda o seu conhecimento daquele idioma muito mais rápido. Muitas vezes está associado à sensação de que você está seguro fazendo isso. Você não está se expondo, porque você está se permitindo criar uma nova persona, em vez de que a sua persona atual seja julgada nesse novo idioma que você está aprendendo do zero, né? Isso acontece porque cada idioma tem seus gestos, sua cultura,
valores, a entonação, tudo. E tudo isso muda quem a pessoa é. Às vezes, dominar um outro idioma é tudo o que você precisa para liberar o seu lado mais ousado, o seu lado mais confiante, o seu lado mais brincalhão, ou mesmo o seu lado mais pragmático, mais sério, mais focado em resultados. Quem sabe? O que ele te permite é conhecer mais lados de você mesmo e saber quando que você tem que usar cada. Até porque, se você continuar focando em gramática e repetição mecânica, você vai continuar travando. Agora, se você se dá o trabalho de criar um novo eu com uma percepção completa de um mundo, de uma identidade, isso com certeza vai te dar mais flexibilidade, que é uma das coisas que a gente está buscando. Aprender outro idioma não é sobre simplesmente decorar várias palavras e colocar elas na ordem certinha na frase e acabou, agora você tem aquela habilidade, aquela ferramenta. Aprender outro idioma se trata de você realmente mergulhar numa outra cultura, numa outra forma de viver, de enxergar e de entender o mundo. Então, quando você aprende um outro idioma, você está aprendendo uma nova realidade. Eu sempre falo isso, não é que você está aprendendo uma outra forma de dizer uma coisa que você já conhece. Você está criando novos caminhos dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, para que o mundo faça sentido das duas maneiras ao mesmo tempo. Isso é muito importante de entender, porque uma é uma forma muito superficial de ver outro idioma que nunca vai te levar para além do intermediário. E a outra é a forma profunda de entender o que é um outro idioma. É uma porta para uma outra cultura, para um outro universo, quase. Então você tem que entender isso, por quê? Porque é o que vai te permitir se aprofundar de verdade naquele idioma e realmente sair fluente dessa. Tá, Maria, e como que eu posso usar tudo isso daí a meu favor? Minha recomendação? Crie um alter ego seu em outro idioma. Claro, um idioma que você já esteja aprendendo, mas que você esteja no começo. Talvez até crie para ele um nome, uma rotina e até um perfil, o jeito que ele é, o que ele faz, que trabalho que ele executa. Usa um hobby seu e imagina como se fosse o seu trabalho. Vai te dar a possibilidade de expressar uma coisa que é do seu interesse nesse outro idioma. Por exemplo, eu, aprendendo coreano, poderia criar uma pessoa que mora em Seul, que estuda música, é aficionada por música e está todo dia aprendendo alguma coisa nova desse nicho da música em coreano. Com isso, eu vou conseguir pesquisar muito mais coisas sobre música e construir toda a narrativa dessa personagem baseada no interesse dela por música. Posso imaginar onde ela trabalha, o que ela faz, que tipo de estudos ela faz no seu dia a dia. Tudo para criar uma profundidade para essa personagem. E o melhor, tudo isso é sem medo de errar, porque aquela personagem é uma personagem, não é você. Por enquanto, ela é só um alter ego. Então você não precisa ficar tão apegado à vergonha que você tem. Você ainda tem um certo distanciamento entre você e aquela personagem. Faz o teste. Escreva aqui nos comentários qual seria o nome desse seu novo alter ego e qual é o idioma que ele fala, para a gente poder acompanhar essa nova jornada. Prazer, eu sou a Maria, eu sou professora de inglês há mais de 8 anos e sou completamente aficionada por idiomas. Se você também ama aprender outros idiomas e também quer acelerar o seu aprendizado, já se inscreve aqui no canal, porque aqui toda semana eu posto um vídeo que fala sobre aprendizado de outros idiomas e da maneira que a gente pode estudar para transformar o nosso aprendizado e acelerar esse processo. E já compartilha esse vídeo com aquele amigo que está estudando inglês junto contigo. I'll see you guys really soon. Bye.